Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço, com a graça de Deus, mais um Batendo o Guizo, o veneno da política, na relação, na lista dos podcasts, que, aliás, meu caro Jadir Zimmermann, ali do outro lado, o Leozinho, ali atrás das cortinas, tem surpreendido positivamente nas opiniões populares, nos segmentos organizados aí, que comentam essas atrações no sentido de alternativas para a comunicação. Então, cumprimento nós também aqui. Claro que a gente sempre agradece as manifestações, né? Mas devemos repartir isso e estendê-las aos demais colegas aí que fazem cada um na sua, né? E eu faço isso fazendo esse registro logo no início, ali para o nosso diretor Jadir. Beth Leal é a nossa convidada de hoje. Ela é vereadora, está vereadora, mas ela não era vereadora. Aliás, ela nem era política militante. Durante um bom tempo, a sua vida se resumiu aos compromissos profissionais e o primeiro deles, me parece, ela vai corrigir agora, na área do ensino. Depois que ela ingressou na área da comunicação. Trabalhamos juntos na antiga rádio Colmeia M, e bons tempos aqueles. E hoje ela está, eu posso assim definir, do outro lado do muro, porque antes ela era tijolo, nem é pedra, né? Trabalhando com o Ivan Zucchi, naquela oportunidade tinha lá o Gilson Pessoa, uma série de outros profissionais aí que, no estilo da Rádio Colmeia, na atuação, sempre iam para cima, quando o assunto era cobrança, era política, em especial. E hoje a Beth está do lado de cá. É muito diferente, Beth. Satisfação em tê-la aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Miguel. É uma satisfação estar aqui com você, participando desse podcast que já demonstrou, né, a que veio e tem feito realmente uma repercussão muito importante. Está conhecido na área política, aí né? na área política. Já ouve, quando você fala, participar do Batendo o Guizo, então as pessoas eles falam já assim do Guizo. O que é o Guizo? O que é o Guizo? E isso é bacana. Então é uma satisfação estar aqui. E você pergunta, né? É diferente? É diferente, né, Miguel? É bem diferente estar do outro lado. Quando você tem a oportunidade de instigar, de questionar, de pressionar, é uma coisa. Quando você está do outro lado, que você precisa muitas vezes pensar no sentido de falar aquilo que é real, que é a verdade, mas com muita ponderação, com muito equilíbrio, exige um pouco mais de atenção, né? Sem dúvida nenhuma. A cobrança ela é sempre mais fácil. Com certeza. Na vida da gente como sempre. Um todo, não é só no caso. E no meio político, Beth, a imprensa ela é bastante pródiga em ser rigorosa, né, com os políticos. Isso é uma característica geral e já faz tempo que é assim. E os políticos, eles respondem como a esse contato com a imprensa? Antigamente a gente sabia que havia uma série de atritos e brigas e broncas e até rompimentos políticos, não falavam com determinados veículos e tal. Me parece que hoje maneirou um pouco mais isso, né? Eu acho que já há uma consciência do papel da imprensa, né, Miguel? O papel de informação, de buscar a informação verdadeira, aquela que vai levar a população a ter os seus esclarecimentos, formar as suas convicções. Então, o próprio político hoje ele entende que é importante o papel da imprensa. Esse papel, mesmo que ele seja um pouco mais contundente, mais incisivo, ele faz parte, né, da função do jornalista, de estar buscando cada vez mais as informações desde a sua origem, né? Então é importante que a gente tenha essa compreensão. E nesse sentido, o relacionamento vai ficando também mais equilibrado. Eu vejo assim, que embora a gente tenha alguns excessos de ambos os lados, certo, né? Mas eu acho que a convivência ela está mais pacífica. Às vezes algumas injustiças também, né? Sim, existe, são cometidas, algumas incompreensões, alguns atritos e tal, que às vezes tem uma fundamentação bastante plausível, bastante lógica, né? Consistente, mas às vezes até é bobagem, né? Infelizmente existem pessoas que não têm o bom senso. Eu acho que você pode ser contundente, você pode ser combativo, você pode ser aquele jornalista, por exemplo, que quer chegar à origem da informação no sentido mais próprio da palavra, mas você tem que ter bom senso. Para tudo existe bom senso. Assim como o político também, quando vai responder, nós já tivemos algumas experiências de políticos que, por exemplo, bateram na mesa, deixaram o jornalista falando sozinho, né, que não tem, embora, levantaram e foram embora. Então tem
tem excesso de ambos os lados. Teve um outro político aí que pegou no dedo do repórter, viu, Jadir? Pegou no dedo do repórter, uma torcidinha, assim, para educar o deseducado, né? Não se fazem essas coisas, né? Porque isso gera uma série de consequências que, para a imagem popular, e aí já avançamos um pouco aqui na conversa, Beth, é muito ruim. E eu gostaria de confirmar com você, quando você chegou em Cascavel, isso lá nos idos de? 1989. 89, quantos anos faz atrás, mais ou menos? Você que é professora, sabe fazer conta, já faz bastante, né? Eu estou aqui há quase 30, a Beth já estava aí, né? Já. E você chegou já professora. Na verdade, eu vim para Cascavel, Miguel, com o objetivo de me formar. Na época eu passei no vestibular da FECIVEL, ainda era FECIVEL, não era UniOeste, fazer o meu curso de graduação e retornar à minha cidade. Tá? Então, justamente para ser professora. Então, eu vim com o intuito de me formar e comecei a trabalhar numa escola, antigo polivalente, né? Mas eu trabalhava na secretaria, né? Eu era auxiliar administrativa, não estava em sala de aula ainda por conta de estar começando. É aquela história, você começa a trabalhar para sobreviver, né? E poder estudar. Sim. Então, foi o que eu fiz, só que aí, quando eu estava já no segundo ano da faculdade, a UniOeste, a FECIVEL ainda tinha um programa na Colmeia, que chamava Ciência e Tecnologia, que era os sábados, 10 minutos. Foi quando eu tive primeiro contato com a comunicação. Mas ainda era em razão de ser estudante. O Dr. Jesus Viegas, que era o titular desse programa, aqui um abraço para ele, me convidou, como convidava outros alunos também, para participar do programa. Sim. E aí eu acabei fazendo, então, esse contato, fui me familiarizando com o pessoal da rádio, as pessoas acharam que eu tinha uma voz legal para comunicar, me comunicava bem, e aí me convidaram, foi a época do Fernando Fontana, para fazer um teste. Mas aí eu fiquei um período, na época do nosso saudoso Flávio Jardim, né, o que eu aprendi a fazer ali foi esporte, né, recorte de informações esportivas, e aí fiquei esse período, acabei saindo, fui terminar a faculdade, e aí então já comecei a sala de aula, né, a trabalhar na sala de aula. Mas aí um dia o Ivan Zuc foi contratado para ser o coordenador de jornalismo, e eles queriam uma voz feminina. Sim. Aí foi quando então o Fernando me chamou novamente e falou: Beth, conversa com o Ivan, vê se entendem aí na questão, né, profissional, e a gente quer uma voz feminina aqui. Como a gente já te conhece, a gente gostaria que você fizesse parte do jornalismo. E aí fiz o teste, o Ivan Zuc me fez fazer uma prova, Miguel. Sim. Né, para ver se eu seria aprovada ali, coisa de digitar um texto, e me fez uma entrevista. E aí fui aprovada. E aí fiquei, né? Começou e não parou mais. E não parei mais. Ficou na né? Fiquei um período fora, né? Por conta de estudar. Mas continuo, né? Hoje também continuo num programa semanal agora. Só aproveitando o gancho, um abraço para o Fernando Fontana, para a família. O Fernando que passou por momentos bastante difíceis recentemente, precisou de uma internação, de uma cirurgia, de um procedimento bastante delicado na coluna, lá, uma infecção e tal. Saiu já do hospital, pelo que eu sei, se recupera em casa. Força aí para o Fernando Fontana, recuperação que foi vereador. Também foi vereador. Mas antes de nós falarmos aí desses radialistas, comunicadores que vão para a política, dão certo ou não dão certo, eu ia perguntar de como era a comunidade naquela época lá de trás, de 30, 34 anos, quando você veio, no quesito exatamente participação, cobranças, querer melhorias, cobrar o prefeito de plantão, cobrar a Câmara de Vereadores, na época, longínquo aí e tal. Essa comunidade, ela tem alguma semelhança com a atual ou não? Era mais participativa, menos? Como é que você avalia isso aí? Eu vejo que era semelhante, Miguel. Eu fiz muita cobertura, eu vi muita reclamação, eu fui chamada muitas vezes, né, por conta do jornalismo, de registrar a reclamação da população. Era o buraco, era o asfalto, era a árvore. As mesmas reclamações que nós temos hoje, nós tínhamos naquela época. E nós tínhamos, então, uma população que participava mais assiduamente, no sentido de que a gente não tinha outros meios de comunicação. Hoje, a própria população, por exemplo, entra lá, né, no WhatsApp. Tem aqui, isso aqui. Né, manda direto lá pro WhatsApp do secretário, manda direto pro WhatsApp do prefeito. Sim. Então, a gente fazia mais esse intercâmbio, né? A gente estava mais direto com a população. Mas eu acho que as reclamações, a exigência da população, ela continua igual. Aumentou em razão do próprio aumento da população. E quando aumentam também a população, a gente sabe que aumenta também os problemas. Sim. Né? Então, a gente tem, assim, uma participação ainda Lago muito Azul, grande. Naquela época? Lembro muito do Lago Azul. A correria que dava aquele Lago Azul. Lembro muito do Lago Azul. Dando uma verificada nas notícias e tal, já passadas aí essas 3 décadas ou mais, vamos
colocar assim, né? Hoje o Lago Azul é cidade, Isso, naquela não, época ela não era, era, né? não era. Mas Era só mas estava chácaras aqui dentro da dentro da cidade, e cidade. crescendo, né? Então, não é que o pessoal do Lago Azul continua reclamando e apavorado? Você está acompanhando isso lá no seu mandato? Nós temos reclamações, muitas reclamações, especialmente sobre o transporte. Acho que é uma eterna reclamação de falta de ônibus, dos horários que não são compatíveis. Os estudantes, por exemplo, que estudam, né, aqui na área central, do outro lado da cidade, porque as universidades são bem para o outro lado, seja na região sul e na região oeste, e isso dificulta o retorno para casa. Então, várias mães me procuram, inclusive no próprio programa, para fazer a reclamação. Então, a gente continua tendo problemas, a questão hoje um pouco menos em relação à pavimentação, mas também existe, porque há quanto tempo aquela população está esperando, né? Lá, e a empresa contratada sumiu. Escafedeu, então, e aí agora o prefeito que fez o procedimento e tudo mais, apanha bonito por causa daquele Lago Azul. Porque, né, não poderia ser diferente, né? Porque parece que é uma situação assim, vamos dar uma amenizada. Aí quando as pessoas se acalmarem, pararem de reclamar, a gente tira o pé e voltam, né, a deixar os problemas acontecerem. Antigamente era mais fácil resolver, Beth. Os prefeitos tinham um tipo de legislação que os determinava, lhes dava até mesmo uma folga para tomar decisões, para investimentos e tal. Hoje já não é assim, né? Hoje há não digo uma burocracia, mas um cuidado maior, Miguel, com relação à destinação dos recursos, à utilização desses recursos, ou seja, tirar de um determinado local para outro, sem que tivesse uma autorização da Câmara, podia ser feito de forma mais facilitada, remanejamento era muito mais fácil. Hoje não, né? Hoje você precisa prestar conta, você precisa pedir autorização, né? E a gente precisa tomar esse cuidado. Só burocracia, é mesmo uma preocupação de fiscalização. Até porque antes da legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal não tinha esse cuidado, né, Miguel? Sim. E a partir do momento que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, aí os próprios gestores passaram a ter mais cuidado. Como fazer essa gestão, como manipular esses recursos, como investir esses recursos, justamente por quê? Porque eles respondem hoje, né? Mais diretamente. Você é do Republicanos, né? Sou do Republicanos. Partido que é da base da administração municipal. Aliás, tem o vice-prefeito, né, ao lado de Palenço, que é o Renato Silva. E você, como vereadora da base, como governista, certamente que você nem está aí para fiscalizar, né? Porque como é que vai fiscalizar a companheirada? Não, a gente tem... Ou você fiscaliza? Não, eu fiscalizo. E há casos que podem comprovar isso, no sentido de que você vota sempre com o governo. Não, eu voto muito com a minha convicção. Aquilo que eu acho que não é benéfico, ou que naquele momento não é compatível, eu me manifesto o contrário. Por exemplo, teve uma situação que a gente pode citar aqui, que foi quando foi para terceirizar a UPA do Brasília. Né? Havia todo um movimento. Me posicionei contrário, entendi, até por uma convicção de que eu acho que a responsabilidade da saúde é do Estado. E até então, eu compreendo que a gente precisa tentar melhorar as formas de gestão pelo próprio Estado. Eu sei que existem dificuldades, tudo, mas existem questões que a gente consegue equilibrar. Então, naquele momento, por exemplo, eu fui contrária. Houve um pedido, uma orientação. Chama-se orientação. Orientação da base. Né? Nós temos lá o nosso líder de governo. Era para todo mundo junto. Que traz orientação. E aí eu falo, olha, infelizmente, nessa situação eu vou votar contrário pelas minhas convicções. De se interpretar como birrenta, como querer parecer diferente tal, na fotografia. É uma questão de visão e de convicção. Eu até botei uma chamadinha na coluna agora, aqui do Preto e Branco dessa sexta, já está circulando aí nas bancas e nas ruas, que alguém queria que perguntasse, eu vou perguntar, então, para a Beth. Beth, você é uma vereadora que só faz o que o partido manda? Não sou uma vereadora que só faço o que o partido manda. Tem várias situações em que eu me posicionei, né, em relação a ser diferente, ter um posicionamento diferente da orientação, por realmente entender que a gente precisa ter um posicionamento e ele tem que ser coerente, Miguel. Não é porque hoje eu estou na situação que eu vou fechar os olhos e não vou ver os problemas que ocorrem, ou vou deixar, ou vou me anular enquanto cidadã, enquanto pessoa, né, enquanto profissional, que foi o que eu sempre primei na minha carreira. Sim. E justamente dizer que eu não poderia mesmo me desdizer quando eu, por exemplo, faço orientações aos meus alunos em sala de aula. Certo. Nós temos que ser críticos, nós temos que ser coerentes, nós temos que buscar conhecer ambos os lados. Claro, se te convencerem que aquele posicionamento seu está incorreto naquele momento, naquela situação, não tem problema. Né? Agora,
existem convicções que são muito inatas nossas, né? E a gente vai, claro, com o passar do ano, vai analisando, do tempo, né, vai amadurecendo, e algumas questões a gente precisa saber que as nossas posições também têm consequências. Você sabe, né, que, até pela sua ligação profissional e de amizade também, depois da Rádio Colmeia, você também foi, e até hoje, está ombreando não só, de novo, na Colmeia, que hoje é FM, né, como também na própria Univel. E aí, sempre presente em tudo isso, o Renato Silva, que hoje é o vice-prefeito também, enquanto que você é vereadora, né? E aí o pessoal fala assim, a Beth só vai fazer o que o Renato falar. Não, inclusive... E eu sou testemunha de que não é inclusive, assim, não, quando o Renato me já convidou... teve briga? Não, briga não, mas existe até algumas discussões mais acaloradas, porque quando o Renato me convidou, porque pelo partido, né, do Republicanos, para ser candidata, eu falei, Renato, você me conhece, nós trabalhamos junto, né, há tantos anos, eu te admiro enquanto empresário, enquanto ser humano, enquanto pessoa, você também me respeita muito como profissional, né, tanto da comunicação quanto da educação. Eu não vou poder abrir mão e não quero jamais abrir mão de tudo isso que eu construí para ser submissa agora, para ser vereadora. Sim. E ele falou, foi justamente isso uma das coisas que também me ajudou a convencer. Não, Beth, é justamente por isso, porque eu sei que você tem posição, você é uma pessoa esclarecida, você busca, né, a informação, você quer ser verdadeira, e eu sei que existem momentos que nem sempre nós vamos concordar 100%, e isso é natural. Claro. Então a gente discute, sim, tem coisas que eu digo para ele, não, eu não concordo, eu acho que não é assim, não é por aí o caminho. E às vezes a gente consegue chegar numa conciliação, às vezes ainda mesmo não, mas a gente se respeita muito. Eu sou testemunha, viu, Jadir, que a Beth em muitos projetos lá, discussão, plenário e tal, aqui tem a figura da orientação partidária, né, da orientação de bancada, do governo e tal, para todos votarem sim, e a Beth vai lá argumentar, diz que vai votar não. E aí já vem um telefonema para lá, já vem uma mensagenzinha para cá, e aí vai lá para o passo a seguinte mensagem, olha, a Beth de novo mostrando as unhas aí, ela vai votar contra tal projeto, né? Você já teve alguma cobrança do prefeito, secretários, alguma coisa assim, de dizer, Beth, desse jeito não vai dar certo, você vai se prejudicar de alguma forma e tal, ou nunca chegou a um extremo assim? Não, diretamente não, mas a gente sabe que existe, né? A própria movimentação, ela acaba mudando um pouco, porque quando você está confiante 100% de uma determinada situação, você fica tranquilo, né? Tanto, vou dizer aqui da parte do executivo, quanto da minha parte enquanto legislativo também. Mas é claro que fica uma certa, poxa, né? Você não voltou com a gente nessa situação, pô, nós contávamos com você, né? Ninguém chegou a dizer assim, agora você não faz mais parte. Mas é claro, dá uma certa esfriada, até que as pessoas compreendam um pouco o nosso posicionamento. E é da minha parte também. E daqui a pouco esfria tudo isso. Isso. Porque tem outras demandas que vêm. Claro. E aquele voto que não deu certo, no interesse, seja de um lado ou de outro, vai precisar numa outra oportunidade. Então, como é que vai ficar brigando e despachando os eleitores do plenário da Câmara? Não pode também. E aí, então, não acontece esses extremos. É isso que eu quero dizer aí. Agora, Beth, você, quando assumiu como vereador, eu lembro, estava lá, nós conversamos algumas vezes logo no início, né? E aí você, animada e tal, enfesada, e eu sempre dizia, Beth, vá devagar e preste atenção nas articulações políticas, que são aquelas que não vão estar escritas na proposta do projeto, elas não estão especificadas no regimento interno da Câmara, é o que acontece pela atividade, pelo interesse do homem e da mulher que formam o conjunto da legislatura. Coisa que vem de casa, da comunidade, da família, vem do partido e vai lá para o plenário. Então, os vereadores têm que se conversar, se entender e ali fazem o sim ou não. E você chegou a confessar que estava achando um negócio muito difícil, se adaptar e tal, você chegou a dizer isso. De lá para cá, o que mudou? Conseguiu se ajeitar? É o que eu disse antes, a gente vai aprendendo, né, Miguel? Quando você chega com uma grande expectativa, como eu cheguei, por ser a minha primeira participação, na primeira eleição, você chega mais ou menos com aquela utopia de que você vai mudar o mundo. E não vai mudar o mundo. Eu sei que a política ela é a arte do diálogo, da conversa, mas a gente precisa também estar disposto a isso. E eu cheguei achando que eu fosse fazer muitas coisas, que como os meus projetos eram muito bons, né, assim, na convicção que eu tinha, muito bons, vai ser acatado sem nenhuma questão
questionamento e não é assim. Não. Né? Então, você mesmo, como você disse, várias vezes me aconselhou, conversou, falando, Beth, vai devagar, não é assim. E realmente não é assim. Hoje eu estou mais tranquila. Mais entrosada. Eu até digo hoje entrosamento é importante. Mas até mais feliz, né, hoje na política. As pessoas me diziam assim, nossa, Beth, você estava tão, parece que triste nesse espaço, não tinha se encontrado ali dentro. Ela e outros vereadores de primeiro mandato, outros mais, que nós vamos conversar aqui, eles vão dizer a mesma coisa. Então, no começo, ele é muito difícil. É um aprendizado diário ali. As coisas acontecem muito rápido, às vezes muito lento. Né? Não é do jeito que a gente espera. Então, a gente vai amadurecendo. Hoje, eu acho que eu já estou um pouco mais madura nesse sentido. E tudo depende do conjunto, né, Beth? Do conjunto. Não ninguém faz nada sozinho. Hoje você tem o Xavier do seu partido, você fala com o Xavier, ele vai com você. Mas são 2 votos, total são 21. O presidente não vota, são ainda 18 e 2 dá 20. Então você ainda precisa de mais, porque precisa ser maioria simples, que são 11, ou aquela de maioria qualificada que dá 14 votos lá. Então veja que não é fácil, né, Beth? Mas você quer ser presidente da Câmara, dia desses, logo aí e tal. Lembra do episódio? Lembro do episódio. Foi noticiado. Daqui a pouco eu fiquei surpreso. Daqui a pouco a Beth, 72 horas antes da eleição, o Alessio pronto para se reeleger, tudo certo. E a Beth falou, eu acho que temos que ter uma mulher presidente e tal. E foi, e quase que andou para frente, mas não deu certo. Foi uma experiência assim, a moda Miguelão, ou foi um negócio que você pensou antes de lançar a sua candidatura contra o Alessio? Não, eu pensei porque eu realmente tinha convicção de que a gente teria a oportunidade de mudar a presidência nesse momento, nada contra a administração do Alessio, tanto que eu fui a primeira pessoa, fui direto a ele e disse, não, eu vou concorrer, eu vou disputar com você, eu acho que é importante a disputa, é democrático, nós estamos num processo democrático. Não, ele não me tesourou, até recepcionou muito, meio surpreso porque a princípio eu, de repente, até permaneceria, né, na mesa. Você era a segunda secretária, e poderia ficar de segunda, é verdade, né? E aí eu falei, você abriu mão desse conforto aí, isso. né? Eu falei, não, Alessio, eu vou disputar, eu sei que não é fácil, você vem aí de vai para a terceira eleição, né, como presidente da Câmara, e aí não vai ser fácil, mas vai ser uma experiência interessante, até porque aí, Miguel, eu comecei a verificar que as coisas são bem diferentes, os bastidores, né, das conversas, porque vou te dizer assim, vários vereadores, vários colegas que estão aí me receberam, inclusive nas suas casas, dizendo... Apoiando, incentivando. Isso, não, eu vou com você, eu acho que está na hora de mudar. Nem vou perguntar quem, né? Vamos deixar mas teve essa situação, nós conversamos com vários. E aí, quando chegou na hora de registrar a chapa, um caiu para um lado, outro caiu para o outro. E não conseguiu os 5 lá, e não consegui. 5 ou 7. Não conseguimos nem os 5, né, ali para compor a mesa diretiva. Daí eu falei, mas mesmo assim eu vou. Não estou indo por simplesmente, como que diz, orgulho, vaidade, não. Eu acredito, é uma convicção. Eu acho que a gente tinha que abrir esse espaço e para as próximas, eu acho que tem que ser realmente essa democracia. Mas não chegou a registrar a chapa, né? Sim, tanto que eu votei. Você e mais 4. Isso. Registraram a chapa. Registramos, mas não... E aí você foi o único voto inclusive, contrário. Inclusive, dos que estavam na chapa votaram pro Alessio. Votaram tudo pro Alessio. A Beth foi a única, no caso, o único vereador, ou a única que votou contrária à presidência do Alessio. Isso te rendeu algum prejuízo, não? Não, eu até fiquei surpresa, Miguel, com a receptividade e com o comportamento do Alessio posteriormente a isso. Nós falamos, ele sempre foi muito gentil, nós somos muito, ele é muito educado no trato nesse sentido. Então não houve nenhuma... situação ostensivamente. Agora por detrás dos panos e tal, sabe como é que é, mas isso faz parte da política aí. Beth, nos seus projetos todos, você sempre dizia lá na campanha, né? Depois você assumiu e já foi de cara logo falando na causa animal, você já foi falando na sua preocupação uma série de situações que você já tinha levantado e mapeado e tal. Então até este momento, agora nós estamos o quê? Falta 1 ano e meio para terminar o mandato. Você está conseguindo avançar? Tem alguma conquista que você possa pincelar agora rapidamente para nós aqui? Sim, Miguel. Posso dizer que eu estou feliz na medida de que todos os projetos que eu apresentei foram aprovados, né, tanto na causa animal quanto na luta
em defesa das mulheres, especialmente. Isso. Né? A gente tem esse trabalho na área da educação também, mas especialmente na questão da mulher e do meio ambiente, a gente conseguiu várias, eu vejo isso como conquistas, né? Que é a própria questão da intensificação da discussão, da importância da preservação ambiental, das ações ambientais. Agora, por último, a gente conseguiu, que é uma luta desde o começo do mandato, que é uma viatura para a patrulha ambiental. Maria da né? Penha. Para Maria da Penha eu consegui logo no início, mas agora já, nesse momento agora, que é para a patrulha ambiental lá, para a Secretaria do Meio Ambiente, que essa patrulha vai ficar na Secretaria do Meio Ambiente, tendo uma finalidade principal de atender o bem-estar animal, mas é claro que ela também vai servir para atender outras necessidades. Então, em breve nós deveremos estar recebendo essa patrulha, né? Um compromisso do deputado Márcio Pacheco de destinar R$300 mil para essa viatura. Então, para a causa ambiental, ela é muito importante, porque a causa ambiental ela não está restrita à área urbana. Tem a questão rural também que precisa ser observada. Então, essa patrulha vai ajudar muito nessa questão. O município é grande, né? O município é grande, a gente tem bastante problema que precisa ser atendido. Além da destinação dos recursos das emendas impositivas, também destinei para a causa animal, né, no ano passado. Esse ano não vai ser diferente. A gente vai ter oportunidade também. Já, inclusive, conversei hoje com o secretário pedindo quais são as ações prioritárias. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prioridades. Não dá para atender tudo, Miguel. Então, a gente precisa definir prioridades. Então, o que está sendo priorizado? O que a gente precisa destinar mais recursos? Na área da saúde, a gente tem um trabalho aqui na região oeste, que é a luta pela construção da unidade de saúde do Palmeiras e do Alto Alegre. Também já comprometemos parte das nossas emendas impositivas da saúde para a construção dessa obra. E é importante a gente ressaltar que é um apelo de muitos anos dessa comunidade aqui da região oeste. Na questão da mulher, logo no início, nós conseguimos, então, a patrulha Maria da Penha, um veículo. Conseguimos a emenda do deputado, então, Haroldo Martins, para a reforma do abrigo de mulheres. Em breve nós estaremos fazendo lá o registro. Né? Não será feito nada público, porque aquele local é um local sigiloso, mas vamos fazer esse registro também importante, de recursos, porque ali acolhe não só as mães, né, mas também as crianças que precisam né, de ficarem recolhidas. Eu tenho notado, Beth, a sua indignação, e aí somam-se a essa indignação a de outros parlamentares também, né? Mas você sempre pontua no sentido de lamentar o índice da violência, que infelizmente a notícia não é positiva no sentido de que ele baixa, pelo contrário. São N situações que acontecem, vira manchete e tal, tragédias, enfim, né? Feminicídio e tudo mais, e que levam a algumas outras constatações. E uma delas é de que o aparelhamento judiciário, até na questão de encaminhamento dos processos, julgamento e tudo mais, temos uma situação aqui que é a falta de condições, de recursos. Isso. E aí tem vítimas de casos de violência à mulher que ficam para trás e o prejuízo é muito grande. E aí agora parece que depois de muitas idas e vindas, nós temos avanços aí na iminência de acontecer. Brevemente eu acho que vai ter mais viagem para Curitiba e tal. Pode atualizar para nós como é que está essa briga aí? Terça-feira nós estaremos em Curitiba, numa reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, justamente pleiteando a segunda vara do juizado especial contra a violência doméstica para Cascavel. Nós temos mais de 9 mil processos, Miguel. 9 mil? 9 mil processos. Estão em andamento, mas na fila, na fila para serem julgados. Pouco juiz, pouca As situações que nós temos, por exemplo, da primeira audiência para novembro de 2025. Então, se você foi vítima agora sim, já 2022. Aconteceu. E aí a audiência está marcada lá para 2025. Não pode, né, Beth? Não dá para a gente aceitar essa situação. Até porque a gente hoje tem feito um incentivo muito grande para que as mulheres denunciem, né? Para que seja denunciado todo tipo de violência. Aí denunciam. O cidadão, o agressor, né, não é julgado, ele continua aí, continua muitas vezes próximo da vítima e infelizmente a vítima acaba, como essas situações que nós acompanhamos por último aí, né? Uma nova agressão que culmina com a morte da mulher. Porque tem muito elemento aí que não está nem aí para medida protetiva e tal. Teria que ser tratado na ponta da chibata, que é o que diz a lei. Isso. O cidadão não pode. E o cidadão quer voltar para casa, quer dormir com a mulher, chega bêbado, drogado, encachaçado, e o resultado disso
é o cemitério, muitas vezes, infelizmente. para ela. Para ela é o cemitério, para né? os filhos é a perda da mãe, né? A desestrutura da família. E isso gera um problema social muito grande, porque a gente precisa de ações da assistência social, da área da saúde, da área da segurança, que tem que estar com o seu aparato todo o tempo atento, por exemplo, para evitar que esse agressor continue próximo da vítima, né? Ou dos filhos, por exemplo, que em razão da mãe já ter perdido a vida. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, se a gente conseguir esse juizado, essa segunda vara do juizado contra a violência doméstica, vai ser importante porque a gente vai dar um salto. Se em nós temos 9 mil na fila, vamos pelo menos dividir isso aí para diminuir esse tempo, né, Miguel? Agora, aqui nos acompanhando, pode ter muita gente dizendo assim, não, mas o que a Beth quer? Ela não vai arrumar nada, isso não depende de Câmara, de vereador, nem de prefeito, nem deputado, isso depende de quem que depende. E se a comunidade, através daqueles que a representam, e você foi eleita porque muita gente confiou, aquela história, o vereador tem que ficar no gabinete cuidando das coisas que a prefeitura faz e tal, não tem que ir em Curitiba, não tem que fazer agenda e tudo mais e tal. Eu não entendo muito bem como é que funcionaria isso aí. Não funcionaria, né, Miguel? Nós vivemos num sistema da representatividade. Ontem ainda falava com crianças do 3º aninho, que estão estudando os 3 poderes, e dizendo justamente isso. A função do legislativo não é só fazer leis, não é ficar dentro do gabinete produzindo projetos de lei, vai para além disso, que é a fiscalização do trabalho, do serviço do executivo, né, se as coisas estão funcionando, mas também da representatividade. Então, quando você é eleito, você se torna representante de uma parcela, na verdade, de toda a população. E é um anseio da população de Cascavel que a gente tem essa segunda vara do juizado especial contra a violência doméstica aqui no nosso município. Então, sendo assim, a gente precisa estar onde é necessário. E hoje o momento do movimento é estar em Curitiba, junto com o Tribunal de Justiça, com o pessoal, presidente do Tribunal de Justiça, mostrando para eles que Cascavel precisa. Cascavel cresceu, né? Nós tivemos um volume muito grande de pessoas que vieram para cá nos últimos anos em razão dessa própria propaganda, mas a própria realidade que Cascavel vive hoje, de ser uma cidade, né, que tem ótimas condições de vida para a população. Então, as pessoas vêm para cá com essa expectativa. Se não tiver o recurso, a condição, a estrutura... Se não tiver a condição, nós vamos ter os conflitos cada vez maiores. Então, a gente precisa representar. E outra coisa que eu digo aqui, pergunto para você, se você não vai lá, se a Câmara de Cascavel não ocupa o seu espaço no âmbito estadual e tal, até federal, até Brasília, outras câmaras vão fazer isso. Com certeza. Outros vereadores vão lá. E a gente tem vão levar os recursos lá para Londrina, para Ponta Grossa. É um exemplo que nós temos aqui do nosso trevo, né, Miguel? Se Cascavel não se une, se os empresários, os políticos de Cascavel não se unem, nós poderíamos não ter o nosso trevo, né, que é o resultado daquele acerto... A leniência? Isso, agora esqueci o termo correto. O pessoal discute aí que teve mais, mas na verdade é assim, até então nada tinha acontecido porque a divisão imperava. Porque o problema é conhecido há décadas. Sim. Promessas, nós tivemos umas 30 ou 40 por ano. Mas aí agora saiu um bom exemplo. Do acordo de leniência, né? O acordo de leniência. Avançando, você fala em crianças, você conversa com crianças. Eu digo que o Preto no Branco aqui acompanha e tal, faz lá na Câmara o dever de casa, setorizando, e nessa atual legislatura nunca entrou tanto aluno naquela Câmara como agora está acontecendo. Tem semanas que são centenas, para não dizer milhares, né? Num mês dá, às vezes, milhares de crianças que entram lá, ônibus e tal. Essas crianças fazem o que lá? Elas vão justamente conhecer o poder legislativo, vão conhecer a estrutura, vão saber o que acontece ali dentro, para que elas, na sua formação, né, na educação, elas tenham essa concepção da importância do papel da política na vida delas também, Miguel. Porque por muitos anos a gente teve essa ideia de que política não é para todo mundo, política não é coisa limpa, política não é do bem. E quando, na verdade, não é isso. Tudo na nossa vida é política, tudo que nos direciona, tudo que nós decidimos são decisões
decisões políticas. Então, essa participação das crianças, conhecendo o poder legislativo, conhecendo o vereador, ele vai entender que o vereador é uma pessoa como ele, que está ali próximo, que está ali para ouvir, né, que tem essa responsabilidade de representar ele nas demandas, quais sejam, e agora com o projeto da Câmara Mirim, né, que foi assim, para a gente algo muito bacana, porque houve o envolvimento da família, houve o envolvimento das escolas, tendo a oportunidade de trazer essas crianças para participarem, para se sentirem partes. Eu sempre digo, a gente valoriza aquilo, valoriza mais aquilo que a gente se sente pertencente, né, enquanto pertença. E a criança se sentindo parte, ele vai também entender a importância. E quem sabe daqui a 20 anos, nós sabemos, 10 anos, 15 anos, passa tão rápido, nós vamos ter representantes melhores, mais conscientes do seu papel, né, porque conheceram, acompanharam essa formação, saem da Câmara Mirim, vão para a Câmara Jovem e se colocam à disposição para disputarem um pleito eleitoral, que isso é importante. Com certeza. Você fala em criança, e há pouco falávamos aí na questão de mais recursos, Tribunal de Justiça precisa apoiar. Então, você já sabe, eu só lembro aqui, confirmo, né, Jadir, que nós temos, eu digo assim, um cascavelense agora, mais um, como desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que é o doutor Sérgio Creu, seu amigo. Meu amigo e meu ex-professor. Então, e aproveitamos aqui, ele recebe, nos acompanha também, recebe aqui do Preto do Branco os cumprimentos e com certeza um comentário seu a respeito desse avanço aí e do quanto é interessante a retidão e a boa conduta na profissão, né? Com certeza. O retorno que dá isso, né? Sem dúvida nenhuma, Miguel. Qualquer que seja a profissão, né, a sua função, ela tem que ser feita com muita seriedade, né, com muito compromisso, com muita responsabilidade. E o doutor Sérgio, sem dúvida nenhuma, é um magistrado, um juiz que, ao longo da sua carreira, a gente só ouve elogios da sua postura, da sua conduta, da forma como ele sempre buscou conduzir. Foi um dos idealizadores, né, do Família Acolhedora, o grande projeto que é referência internacional em relação ao tratamento com as crianças que precisam de um lar. E chegou agora no tribunal como desembargador. Eu tenho certeza que ele também vai nos auxiliar nessa demanda, com certeza, né, aqui para Cascavel, porque ele conhece bem a nossa realidade, sabe dessa necessidade. Já temos lá o doutor Rosaldo Pacanhã, que está lá. E eu fico feliz porque ambos foram meus professores e a gente sempre procura se espelhar naquelas pessoas que têm uma retidão de caráter muito, muito direta, né? E eles são assim. E aqui o doutor Sérgio, a gente ainda tem uma proximidade maior, que nós somos colorados, né? Então, às vezes, quando o Inter está jogando, a gente também faz um contato. Estava indo bem, né, Jadir? Mas eu preciso dizer, né, aqui do nosso Jadir amigo. aqui assume o compromisso nesse momento de não editar. De não editar, mantenha essa fala. Mas realmente, o doutor Sérgio, ele tem sido para Cascavel, né, um grande exemplo. E esperamos ele tem que ligações ainda, tem vínculos. Aqui o doutor Rosaldo também tem, né? E é importante que isso aconteça. São forças positivas trabalhando junto com a população. Outra coisa, Beth, você fala que foi aluna, né? Aluna. Mas eu já conheço muita gente que hoje está aí em destaque na própria política, lá dentro da Câmara mesmo, que foram seus alunos. Sim. Então explica para nós essa questão. A Beth ensina futuros advogados, porque ela leciona matéria da área do direito, isso, né? Mas a Beth não é advogada. Não. Mas como é que explica isso? Na verdade, Miguel, eu sempre tive a paixão pelo ensinar, né? Pela educação. E sempre quis me especializar nessa área. Tentei, fiz sim o primeiro exame de ordem e logo na sequência eu tive a oportunidade também de prestar uma seleção para o mestrado. Então, ou eu me dedicava a um ou eu me dedicava a outro. Não passei na primeira prova da ordem, fiz mais uma, não passei. Falei, bom, não quero advogar, não é essa a minha paixão. A minha paixão é a sala de aula. E aí fui para o mestrado. Me qualifiquei como mestre em ciências jurídicas, mas sempre com o sonho de chegar a atingir o doutorado, que é, né, o grau maior dentro da academia, para poder continuar ensinando, para continuar compartilhando conhecimento. E aí, então, assim consegui, passei, fiz doutorado. Foi quando eu me ausentei de Cascavel, fiquei fora, fui para Porto Alegre, também uma parte fora do Brasil.
E tive a oportunidade de concluir, logo na sequência fiz o estágio de pós-doutorado, que também é bem mais simples, mas concluí. Então eu fechei a minha carreira acadêmica, ou seja, a minha formação, para trabalhar na educação. E eu continuo na educação. Hoje as pessoas perguntam, você não está mais dando aula. Não, eu sou professora, eu continuo em sala de aula justamente por quê? Porque é um compromisso que eu tenho também com a formação dessas pessoas. Hoje, falando no lançamento da Agosto Lilás... lá na Univel, né? Ainda na Univel, só na Univel. Só lá na Univel, mas está na sala de aula, igual. E hoje, no lançamento do Agosto Lilás, vendo os advogados, hoje é dia do advogado, inclusive, né? Parabenizar todos os advogados e ex-alunos, hoje é dia do estudante também, dia 11 de agosto. Tive a oportunidade de ver vários ex-alunos profissionais, né? Tenho ex-alunos que são juízes, que são promotores, que são advogados, que estão fazendo na sua profissão também, seguindo um pouco do que foi o nosso exemplo em sala de aula, né, o que foi a nossa conduta enquanto profissional. Então, isso é importante, isso me realiza. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você consegue, sexta-feira à noite dar aula. Eu saio, às vezes, cansada. Quando eu entro na sala de aula, existe, parece que as energias se revigoram, porque realmente você faz aquilo que gosta. E eu realmente sou apaixonada pela sala de aula. Questão familiar, como é que tá? Só para aproveitar aí, porque se não consegue parar e de repente está quase na hora de os normais estar em casa, cuidando dos filhos, dos netos, da família e tal, e a Beth está na rua, como é que está a questão da família? Miguel, eu tenho uma facilidade porque eu não sou casada, né? Alguém já perguntou. Não ia perguntar direto, mas vamos dizer, né? Eu vivo, né, sozinha, eu tenho os meus cachorros. Quantos? Então, hoje eu tô com 6 cachorros dentro de casa. Quantos já teve? Já cheguei a ter 29, depois tive 14, né? E agora não vai aguentar, não vai conseguir o marido nem a pau com uma jorrada dessa. Aí, né? Com 6, né? E sempre que a gente pode, a gente resgata, ajuda na adoção dos animais. Mas então eu fiz, acho que são escolhas, Miguel. E eu fiz uma escolha pela profissão. Né? Então eu não tenho filhos, não sou casada. E os meus pais não moram aqui, claro que eu adoraria que eles morassem, né? Gostariam. Moram lá ainda? Diamante do Oeste. Diamante do Oeste, né? Isso. E recentemente seu pai esteve doente, ainda nós tivemos, ele está em acompanhamento médico, né? Nós fomos surpreendidos no início desse ano, seu Aguinaldo, Dona Vita. Dona Vida, né? Nós fomos surpreendidos no início desse ano. E aí ano. você se ocupa também disso, né? Isso. Da assistência. Então, inclusive, das ausências que eu tive na Câmara, muitas foram para estar acompanhando, porque meu pai está com 81 anos e minha mãe com 70, né? E eu sou a única filha mulher. Agora, Beth, viu? É solução o Jadir pegar e levar lá para casa, lá, dividir com a Beatriz uns 5, 6 cachorros. Eu que também moro sozinho, vivo sozinho aqui, posso levar uns 10, 12 e tal. É solução a gente ir botando a mão na cachorrada que está aí na rua, multiplicando no dia a dia. Não digam que tem um controle sobre isso, porque não existe, senão não estava isso aí, né? E muito desse descontrole se deve a quem é o dono do cachorro, que faz questão de dizer, o cachorro é meu, mas aí o cachorro na hora de cuidar dele, está a 30 quilômetros liderando um bando de cachorro, um monte de fêmeas lá nos rios, e a confusão grande na cidade. E aí, concluindo, então, essa espichada pergunta, ONGs, esses programas aí de prefeitura e tal, isso está sendo suficiente para atacar o problema? Não, não é suficiente, Miguel. Você falou muito bem, eu sou dono do cachorro, mas eu não cuido dele. Isso não é ser dono, isso não é ser tutor do animal. Você tem que ter o animal, você tem que cuidar, você tem que saber que você tem responsabilidades com alimentação, com medicação, vacinação, né, castração. Hoje a gente sabe que a solução ela vai se dar a partir do momento que a gente conseguir reduzir a população canina, né, nas ruas de Cascavel. E claro que os programas que a gente tem, e temos que aqui parabenizar o atual governo, porque é o primeiro prefeito que trabalhou a questão da causa animal diretamente, veio o Samucão, temos o Castramóvel, mas é insuficiente ainda. Nós teremos, inclusive, agora em setembro, uma audiência pública novamente para discutir a questão que está cada vez também mais preocupante, cada dia mais volume de animais soltos nas ruas, abandonados, vítimas de maus tratos, e aqui vamos falar que é crime maltratar os animais, mas a gente precisa também um trabalho maior de fiscalização em relação a esses tutores que deixam seus animais na rua, aí quando o animal é atropelado, quando o animal é envenenado, aí vem atrás do poder público para resolver o problema, quando na verdade você é responsável, cada um de nós. Eu tenho lá os meus 6 dentro de casa, eu sei que se precisar de levar para a clínica, sou eu que tenho que levar, se tem que buscar medicação, se tem que vacinar, tomar os cuidados adequados, sou eu que tenho que fazer.
Então, se você não tem condições, a gente sabe que às vezes todo mundo gostaria de ter, como você falou, vou levar 10 para minha casa, mas eu posso cuidar de 10? Claro que não. Eu tenho condições? Lógico, né? Não nenhum. tem. Mas eu fico com dó. Tudo bem, só que a gente precisa saber que a gente precisa ter responsabilidade. E, infelizmente, as ONGs que nós temos não dão conta. Não dão mais. As protetoras individuais também não dão conta. Não. Né? Então, a gente precisa criar por meio de políticas públicas. Tem mas pessoas, aí, famílias todos endividadas. precisam. Todos Tem pessoas, precisam. famílias dilapidando patrimônio para poder pagar contas decorrentes da ajuda Conheço situações em que a pessoa tinha até 2 imóveis, já foi um, teve que vender, já foi o carro e ela está correndo o risco de perder. Como é que pode? Uma pessoa vai esculhambar a vida para cuidar de cachorro? É que existe uma questão muito pessoal, Miguel, né? Eu gosto muito de animais, protejo, mas eu procuro, ainda consigo fazer, né, ter um certo equilíbrio no que diz respeito ao acolhimento. Eu ajudo, eu intermedio, faço várias coisas, mas levar para dentro de casa, até por conta de não ter essa condição de tempo, né, para se dedicar. Mas eu sei que tem protetoras, e aqui quero mandar um abraço a todas, que não conseguem ver o animal abandonado, machucado, que é uma íntimo, isso. Né? E aí acaba levando para casa. Eu tenho amigos que têm 25, 30, 52, 70 animais. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, ele mora em Santa Maria, que tem a Universidade Federal lá no centro do Rio Grande do Sul e tal. E aí, na época que eu estava por lá, e tinha já a questão do problema do cachorro, porque não é só aqui em Cascavel e nem só ali em Curitiba, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Brasil afora. Né? Não digo no mundo, porque em muitos lugares essa coisa evoluiu. Isso. E hoje, para você ter um cachorro, você tem que fazer faculdade. Você tem que passar no vestibular de ter cachorro. Em muitos países do mundo, né? Senão não. Sim. Senão não tem. Não nasce o cachorro, então fica tudo certo. E o amigo dizia assim, resolve o problema da cachorrada. Manda para a universidade que faz sabão. Eu não sabia. E aí fui pesquisar, investigar, e não é mesmo que tinha na época lá algumas legislações que permitiam sacrificar o animal num recurso extremo, né? Nada mais funcionava, sacrificava para fazer sabão. Imagina hoje alguém chegar e dizer um negócio desse. Mas vira ele sabão. Ele vai virar matéria-prima de sabão. É uma discussão que vai longe aí. Vamos voltar um pouquinho para a questão política e do Republicanos. O tempo já está passando, né, Jadir? Daqui a pouco você nos avisa aí. Ainda temos algumas coisinhas para fofocar aqui. Nós hoje estamos vivendo já momentos bem agitados da política, a pré-campanha visando a eleição de 2024, que vai escolher o próximo prefeito. Porque o atual não pode concorrer mais, muita gente queria que ele ficasse, aquela coisa toda, mas vai ter que ter um outro prefeito. E aí, no Republicanos, temos 2 nomes citados aqui. O Renato Silva, grande amigo, companheiro, mentor, parceiro da Beth. E o deputado Pacheco, que não estava com a Beth antes, mas agora está com o grupo. E são os 2 pré-candidatos do Republicanos. Você já se definiu com quem que vai? Como é que você está conduzindo isso agora? Miguel, eu tenho procurado manter também a coerência, no sentido de dizer, eu tenho essa ligação, né, com o Renato, eu entendo que ele naturalmente seria o candidato à sucessão do atual prefeito, mas é claro que o partido ele precisa ter também uma compreensão do que é importante, né, para o nosso partido hoje. Eu vejo o deputado Márcio Pacheco como um excelente nome, sem dúvida nenhuma, mas que está fazendo um excelente trabalho na Assembleia Legislativa. Eu ficaria muito feliz tendo um prefeito e um deputado do Republicanos na próxima gestão. O partido tem discutido, tem conversado, ambos têm se posicionado como pré-candidatos à Prefeitura de Cascavel. A gente vê aí pela mídia de uma forma geral, quando o Márcio se manifesta, ele diz que é pré-candidato, o Renato se manifesta da mesma forma. Sim. Então, a gente tem procurado conversar. É a base do diálogo. Vamos esperar mais para frente para definir, vamos definir já. A gente depende também de uma decisão do nível estadual e nacional, né, federal do Republicanos. Mas eu, enquanto pessoa, como representante hoje em Cascavel, gostaria muito que tanto o Renato quanto o Márcio, a gente decidisse aqui, internamente, quem será o nosso candidato. Eu, é claro, vou pender, né,
para o Renato por conta de todo o conhecimento e relacionamento que tenho, e também entender que naturalmente ele seria um nome para assumir a prefeitura caso eleito, né? Até porque reconheço, embora reconheça também, que é legítima a vontade do deputado Márcio Pacheco de concorrer, uma vez que ele inclusive já concorreu a 2 pleitos. Agora, né? Considerando que isso tudo venha a se resolver, mais hoje, mais amanhã, e qualquer um dos 2 nomes passe na vontade democrática do grupo do Republicanos, Sim. porque isso é uma questão que não vai ser determinada pelo presidente Valdemar do Estado, né? Eu acredito que também não é determinação do prefeito que aí está, ou do governador e tal. Isso é questão de saber quem apoia quem, por quê e como é que vai ser. E no fecho todo mundo se une. Isso. Né? Mas vocês, republicanos, são um dos 10 partidos e tem mais 9 na brincadeira. E aí esses 9 também tem que ter um processo. Muitos deles aí têm os seus nomes já colocados na rua. A gente tem comentado aqui. E aí eu quero chegar aqui para ouvir a sua opinião. Se o grupo não fechar em torno do nome, seja o de vocês ou seja lá o de outro, vão a algum lugar com certeza, com dúvidas ou não? Divididos e tal? Como é que conduz isso? O que nós temos conversado é de não dividirmos, Miguel. Acho que nós temos num momento... É o que o Renato prega. Nós estamos num momento de continuar pensando Cascavel em desenvolvimento, Cascavel unida, num grupo que continue tendo projetos para Cascavel. Eu acho que essa deve ser uma ideia e uma decisão madura, consciente. Eu espero que a gente, depois sentando com todos os demais partidos, participei de algumas reuniões, a gente consiga chegar a um consenso, é claro. Porque vai depender dos outros também. Não basta que nós queiramos, a necessidade que os outros partidos também estejam predispostos a chegar a esse acordo. Agora, essa semana, acompanhei um evento do Podemos, que incorporou o PSC e tal, fizeram um ato político, e o Renato estava lá, o Pacheco também estava, outros partidos estavam prestigiando. Na hora do discurso, o Renato, ele não deixou por menos. Ele foi lá no microfone e disse assim, que divisão é coisa do encardido. O que ele quis dizer com isso? Que nós não queremos a divisão, né? Que nós vamos trabalhar pela união. União interna do partido, união do grupo que elegeu o atual prefeito, Leonaldo Paranhos. Eu acho que já se demonstrou que quando há uma política e um grupo coeso, a gente só tem a ganhar. Cascavel tem a ganhar, não digo a gente, mas digo Cascavel tem a ganhar. E eu acho que a gente tem que continuar nessa toada de mantermos um posicionamento por Cascavel. E aí a união é o melhor caminho. Então, eu acho que quando o Renato quis dizer que a divisão é coisa do encardido, é por aí mesmo. Ele diz que a união é do bem. A união é do bem mas e a divisão é do encardido. É do mal. E aí o mal, muitos falam, e aí o encardido, usa o termo, né? Encardido é um termo aí, né? Agora, ainda dentro desse contexto todo, a gente sabe que a participação da mulher, a voz da mulher, antes era bem tímida, né? Agora já é um pouco melhor, se ouve mais. E o objetivo é que a própria Câmara teve um tempão aí sem ter uma 20 mulher. 20 anos, né? Hoje tem 2 lá, a vereadora Lília do PT e a Beth. E querem que na próxima legislatura tenha 5 ou 6, né? Isso. Enfim, aí eu digo o seguinte, atrás de um prefeito tem que ter uma primeira-dama ativa e tal. Como é que está a Odina aí, dentro desse contexto aí? Você conversa com ela, ela te acompanha? A gente conversa bastante, inclusive a Odina é uma pessoa muito ponderada, né, no sentido de buscar aquilo que é certo, o equilíbrio, e a gente tem conversado no sentido de que realmente, se o Renato sendo o candidato, Renato se elegendo prefeito de Cascavel, ela vai ser uma primeira-dama atuante, assim como é a Fabiola hoje. Né? Mas no que diz respeito a republicanos, também, nós fazemos os encontros de mulheres, a Odina está presente, ela vai, ela fala, ela dá, né, deixa ali a sua mensagem, se coloca à disposição. Então, ela tem uma atuação e o diálogo com ela é muito tranquilo. A gente tem procurado, inclusive, já estamos para agendar agora para setembro mais um encontro. Ela é meio faca na bota quando ela fala, né? Eu acho ela que é por isso que é uma pessoa que se faz ouvir, Miguel. As pessoas ouvem, os homens, muito, inclusive, ouvem bastante também a Odina. E teve alguns homens que a ouviram recentemente e me falaram, essa mulher do Renato, dona Odina, ela é porreta. Ela disse assim, temos que cuidar com as traições.
Temos que cuidar com a falta de compromisso para cumprir aquelas promessas com o povo, com as bandeiras e tal, né? Cuidado com as traições na política. Tem muita traição na política? Tem, Miguel. Tem, Ainda tem, porque nós ainda vivemos um momento da política, um sistema que permite muito a defesa do interesse individual. E aí, para defender o individual, a pessoa muitas vezes se corrompe, ela foge das suas bandeiras superficiais, porque se elas são verdadeiras você não quebra, você não trai, né? Você vai firme, segue firme, independente das consequências. Então a gente precisa pensar a política com pessoas mais sérias, embora mudou muito, mas ainda existe. O Xavier não estava lá no começo de tudo, né? Não. Você assumiu e não tinha ninguém com você na bancada. Não. Aí aconteceram várias coisas, que não veio o caso agora aqui, e eis que chega o Xavier. Como é que ele tem sido como um parceiro e tal? O Xavier é parceiro, a gente direitinho. conversa sempre, olha, como é que vamos votar, o que você entende? Já tivemos posicionamentos divergentes também, porque existem convicções que são pessoais, mas a gente se respeita muito. O Xavier, ele é um grande amigo, né, ali na Câmara, dá o suporte que a gente precisa, e sempre que ele tem dúvida, ele vem. Uma bancada, né? Isso, inclusive ele me intitulou a líder de bancada do Republicano. Sim, tem que ter. Né? E a gente conversa bastante, então nós procuramos manter um diálogo muito franco, né, sobre o que a gente compreende, se é bom ou se não é, e fazermos trabalhos juntos, né? Nossa região é a região oeste, moramos ambos nessa região, então a gente tem procurado também fazer um trabalho conjunto para trazer o benefício para a população. Então é nesse sentido que a gente procura trabalhar. Machismo, você não identificou nada, nem teria nada a reparar, a observar na sua atuação parlamentar no que diz respeito ao plenário, Miguel, aos seus 20 se eu disser colegas. que não, eu estaria mentindo. Pois eu também acho. Né? Se eu disser que não, eu estaria mentindo. Mas eu sempre tive uma certa facilidade, você sabe, que eu sempre trabalhei, né, com homens, na grande todo local, Sim. com exceção da educação, mas encontramos isso sim, eu e a professora Lília, inclusive, chegamos a conversar com o presidente sobre comportamentos de alguns colegas, porque às vezes é muito da cultura masculina, né, machista, fazer piadinhas, fazer comentários que a princípio parece que são normais, sim. mas não são normais. Né? Não dá mais para aceitar certos comentários, certos comportamentos. Normais entre né? homens se não estivesse a mulher ali, ouvindo ou sendo motivo da pilhéria, da gracinha e tal. Poderia se considerar normal, mas com a gente ali, notou isso, mas houve inclusive já chamada por parte do presidente de alguns colegas para dar uma amenizada, para pensar, pensem que agora nós temos aqui 2 mulheres que estão aqui conosco. Então o espaço ele é coletivo, ele não é espaço só dos homens, espaço das mulheres também. Então a gente vem notando que vem tendo essa mudança de comportamento, mas na sua grande maioria são muito respeitosos. É evidente que não daria assim para de repente fazer a divisão, corredorzinho azul, corredorzinho cor-de-rosa, uma cadeirinha cor-de-rosa, outra azul. Não é isso, não é disso que estamos falando, não, né? De jeito nenhum. É de um comportamento, uma situação mais genérica e evidente. Claro que eu acho que isso tudo assim são descuidos por parte de alguns, né? E não coisa premeditada. E que é fruto de uma cultura, né, Miguel? Que sempre achou que isso era normal. De repente às vezes, antigamente, até a mulher aceitava uma certa piadinha, mas hoje não se aceita mais. Bete Leal vai concorrer à reeleição, vai voltar só se dedicar só ao estudo e tal, cuidar só mais dos cachorros, enfim. Para poder continuar me dedicando à educação, para poder continuar me dedicando aos animaizinhos, aos cachorros, eu vou colocar meu nome à disposição. Já resolveu vou colocar o partido, né, para a reeleição, né? Vamos colocar apreciação, até uma avaliação, né, Miguel, do nosso mandato, no nosso trabalho. O povo dizer, eu acho que é importante, voto, né? também é importante isso. É claro que muda muito, né, de um mandato para outro. Vai ser uma eleição totalmente diferente, viu? Essa próxima municipal. Com certeza. Vai ter o menor número de candidatos. Por exemplo, emenda impositiva que nós citamos ali nunca aconteceram, não tinham. Então hoje e a emenda impositiva te dá uma condição de mostrar mais trabalho, né? De dizer, olha, onde eu fiz, onde é que aconteceu, onde saiu o resultado das nossas demandas. Bom, Jadir, já podemos ir encerrando, né? Mas eu não posso deixar de indagar a Beth sobre um assunto que também polemiza, e eu tenho perguntado para vários vereadores. Diz respeito ao retorno à vida pública do ex-prefeito Edgar Bueno, que hoje é um pré-candidato, né? Mas que não é isso. Você já abriu o voto aí para o pré-voto, né?
para o Renato. Mas o Edgar vai estar agora na Câmara, brevemente lá, junto a vocês, no sentido da votação das contas dele de 2016, que é a tal da prestação de contas, que o TCE examina e a Câmara tem a palavra final. Essas contas, já é público e notório, elas foram aprovadas no TSE pelos técnicos, com ressalvas, que foram perguntas, questões, apontamentos, sanadas, que em tese, tecnicamente, o Edgar esclareceu. E por isso os técnicos disseram para o pessoal do TSE, podem aprovar, com ressalva sanada. Beleza. Veio para a Câmara, e a Câmara é soberana porque a Constituição diz que é soberana. Ela pode votar contra o parecer dos técnicos e dizer, não vamos aprovar. A Comissão de Finanças até já fez isso agora, recentemente, por 2 votos. O Madril e o Josias votaram pela reprovação. E o Sadi votou junto com o TCE pela aprovação. E a pergunta, a Beth já está pensando nisso? Já sabe o que vai fazer? Todo mundo conhece. A Beth tem uma ligação de amizade tal, com o Edgar antiga. Né? Também. Mas hoje não dá muito para ir decidir essas coisas na base de compadrio e tal, ainda mais coisas sérias, né? Prestação de contas, envolvendo situações do município e tal. Você já deu uma olhada no quadro geral? Miguel, quer falar disso agora? Fica à vontade. Mas existe uma possibilidade, e aí uma coisa que eu aprendi na política, que é um posicionamento técnico e um posicionamento político. Dentro da conjuntura política, o que é importante nós analisarmos? É o que eu vou levar em consideração, tanto do aspecto técnico quanto do aspecto político. Politicamente é importante para os adversários do Edgar detonar ele. Então votar contra ele. Essa é uma posição, engessar né, ele, que pode acontecer. Criar dificuldade. Né, de votar contrário ao parecer. Mas né, só por político? Meu Deus. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas você sabe que existe, que a decisão acontece nesse sentido. Pode ser que você vote com o Edgar, dá para dizer? Pode ser, uma análise técnica. E aí como é que ficaria a questão, né? Com o atual prefeito, com o atual vice-prefeito. Você ia apanhar até depois de amanhã, né? Sem dúvida nenhuma. Veja que eu puxei esse assunto no fim porque ele demanda e deixa acontecer para frente. Precisa discutir, precisa ser e a sociedade está debatendo a sociedade isso precisa aí. Estar atenta. Nós estamos diante de um momento para escolher o futuro também de Cascavel, né? Quem vai nos representar. Beth, obrigado pela presença. Fique à vontade. 30 segundos para você cumprimentar os nossos amigos e dizer que volta uma hora de novo quando convidada, porque vamos convidar. Obrigada, Miguel, pela oportunidade de estar aqui no Guizo, né, falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória, das nossas evoluções políticas, daquilo que a gente ainda precisa aprender muito dentro desse espaço, que é muito vasto, é muito amplo, ele é cheio de meandros que precisam ser estudados, e dizer da satisfação, né, de estar hoje representando Cascavel, de ser uma cidadã que tem a possibilidade de representar a população, e espero que a população possa fazer aí a sua avaliação sobre o nosso mandato. Vamos continuar da mesma forma, lutando, buscando recursos, buscando defender aquilo que a população almeja, né, através do nosso gabinete, que está sempre de portas abertas. A imprensa também sempre, né, faço questão de acolher os nossos amigos, até porque entendo o papel que a imprensa tem nessa divulgação, nessa relação do político com a sociedade em geral. E dar um grande abraço a todos que sempre acompanham aqui o podcast Batendo Guizo. Obrigado, Beth, Jadir, Leozinho, a todos um grande abraço e até a próxima.